Pobre de Direita é uma das aulas mais comentadas do professor Gessé Souza, sociólogo brasileiro conhecido por sua análise crítica das desigualdades sociais no Brasil. Nesse conteúdo, ele argumenta sobre como as classes populares, especialmente os pobres, muitas vezes apoiam políticas e ideologias que favorecem as elites econômicas, mesmo que isso não beneficie diretamente suas condições de vida. Gessé sugere que isso acontece devido a fatores como: 1. Falsa consciência, a influência de valores e ideias promovidos pela elite, que levam as pessoas a acreditarem que são parte de um sistema meritocrático, ou que suas condições melhorarão com mais esforço individual, mesmo em um contexto estruturalmente desigual. Influência cultural, mídias e instituições disseminam narrativas que reforçam o individualismo e demonizam políticas públicas de redistribuição, rotulando-as como ameaças à liberdade ou ao mercado. 3. Desinformação e preconceitos, a ausência de uma educação política crítica e a reprodução de preconceitos sociais acabam por afastar essas classes das pautas progressistas, que muitas vezes são retratadas de forma negativa. Ele também discute como o debate político precisa incluir mais empatia e compreensão das realidades vividas por essas pessoas, mostrando que as políticas públicas inclusivas podem beneficiar a maioria, em vez de reforçar privilégios. O conceito central de Gessé Souza em Pobre de Direita é a ideia de manipulação simbólica. Ele aponta que a elite brasileira não domina apenas a economia, mas também controla os símbolos e narrativas que moldam a forma como a sociedade enxerga o mundo, inclusive a si mesma. Exemplos práticos: 1. Criminalização da pobreza. Gessé analisa como a classe média e parte dos pobres adotam o discurso de que pobre é pobre porque não se esforça. Essa narrativa ignora completamente os fatores estruturais, como a desigualdade no acesso à educação, saúde e oportunidades. Exemplo: um trabalhador que apoia o corte de benefícios sociais porque acredita que isso só beneficia vagabundos, mesmo que ele próprio possa ser impactado. 2. Glorificação do mercado. O pobre de direita pode se identificar com a defesa do mercado livre e da meritocracia porque acredita que, trabalhando duro, será recompensado. No entanto, Gessé mostra que a estrutura do capitalismo brasileiro dificulta enormemente a ascensão social. Exemplo: pequenos empreendedores que defendem a redução de impostos para grandes empresas, mesmo sofrendo com a alta carga tributária sobre seus negócios. 3. Religião como instrumento de controle. A religião, segundo Gessé, muitas vezes reforça a aceitação passiva da desigualdade. Discurso como "é plano de Deus" ou "o importante é a vida eterna" podem ser usados para desviar a atenção da luta por justiça social. Exemplo: um trabalhador que prefere apoiar líderes religiosos conservadores, que são contra pautas de inclusão, porque acreditam que isso protege valores morais. 4. Demonização de políticas progressistas. Termos como comunismo, doutrinação ou bolsa-esmola são usados para deslegitimar ações que buscam redistribuir renda e garantir direitos. Muitas pessoas acabam acreditando nesses rótulos, mesmo quando seriam beneficiadas diretamente por essas políticas. Exemplo: o caso de beneficiários do Bolsa Família que votaram contra candidatos que defendiam o programa, por acreditarem que era assistencialismo. Propostas de solução. Gessé Souza propõe um projeto educacional e cultural inclusivo, que consiga desconstruir essas narrativas. Para ele, a solução passa por democratizar o acesso à informação crítica, promover a valorização da solidariedade social, em vez do individualismo exacerbado, reconstruir a ideia de que o Estado pode ser um agente de proteção e desenvolvimento coletivo.